Eu quero, nesta noite, enfatizar que uma vida unida com Cristo gera perseguições. Infelizmente gera. Então, eu quero iniciar uma série sobre o Evangelho de Deus pode causar sofrimentos. E nesta noite enfatizo que uma vida unida com Cristo gera perseguições. Não tem como. Eu não ia mais ler esses 2 versículos de Marcos. Pensei que não ia. Aí, todos os dias de manhã, nós sentamos aqui para tomar café e lemos um pouco a Bíblia e meditamos. E eu disse aos irmãos que trabalham aqui que algo me chamou a atenção e que eu precisava compartilhar com vocês. No versículo 14 de Marcos capítulo 1. Depois que João foi preso, repare, João foi preso. Onde está Deus? Alguém me perguntaria. João está fazendo a vontade de Deus. João está sendo obediente a Deus. João está humildemente servindo a Deus. E ele está preso. Deus é o Senhor do céu e da terra. Num estalo de dedos, Ele pode destruir todos os seus inimigos. E João está preso. Jesus disse aos discípulos, quando se encaminhava para o período mais turbulento da sua vida, antes de ser crucificado, eu poderia orar ao Pai, e Ele enviaria muitos anjos para me livrar. Mas ele foi crucificado. Deus poderia ter enviado muitos anjos para livrar João, um servo fiel, que se dedicou a Deus a vida toda, para que num curto espaço de tempo, elucidasse as pessoas acerca da necessidade do Messias e da realidade do mesmo. Um homem dedicado, e João está preso. Por quê? Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. João foi um homem alinhado com Deus, que creu na mensagem de Deus com toda convicção. E João foi preso. Por quê?
ele pregou o reino do Messias, ele dizia: eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Esse serviço de desatar as sandálias era feito pelo escravo, como eu poderia dizer, o último dos escravos, o mais humilde. E ele dizia: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele disse: ele é maior do que eu. Eu os batizo com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. A igreja aprendeu que esse fogo é o batismo no Espírito Santo, mas não é. Esse fogo é o fogo da depuração. É o fogo que aflige, mas que purifica. Jesus é o único capaz de purificar a vida humana. Mas para que isso aconteça, tem que existir sofrimento. João pregou contra a imoralidade dos governantes e dos líderes judaicos da sua religião naquele tempo. E isso causou um alvoroço tremendo, como causa hoje. Às vezes eu ensino a vocês que as pessoas estão pregando coisas erradas, e alguém ainda se aproxima de mim e diz: mas Walter, eles falam de Deus. Os líderes religiosos falavam de Deus na época de João, mas estavam errados. Agiam errado. Eu ouço, com certa constância, que aquele que se envolve no Evangelho de Deus não sofre. Porque Deus não quer que ele sofra. Hoje mesmo, eu recebi no meu WhatsApp algumas mensagens de bispas, de apóstolos, de bispos, de pastores, que fazendo oração, que pregando e orando em línguas, dizendo que eu tinha que aceitar um dia cheio de festa, de alegria, e que eu não deveria sofrer, não aceitasse o sofrimento, nem doença, nem nada. Confesso que esse tipo de mensagem me faz mal, não me faz bem, porque tenta me convencer de algo que Deus não quer para mim. Não faz muitos dias, o médico constatou que eu tinha uma inflamação grande atrás do meu fígado. E quando ele me abriu, não achou nada. A Denise deu o testemunho aqui. Mas eu ainda me sinto fraco. Esta semana tive muitos vômitos, muitas sensações estranhas. Eu passei esse fim de semana deitado. Eu não sei por que Deus permitiu tudo isso na minha vida, mas de alguma forma eu estou aprendendo muito. E acredito que algumas pessoas estão olhando para mim e aprendendo alguma coisa.
Essa história de que Deus não quer que você sofra, eu vou tentar ruir com isso aí. Porque isso é uma grande mentira dentro da igreja para enganar vocês, para tirar o seu dinheiro. Porque muitos líderes religiosos da nossa época agem com o mesmo espírito dos líderes religiosos da época de Jesus e de João. O que eles querem é dinheiro. Eles não estão preocupados se vocês são fiéis a Deus, se estão comprometidos de fato com a missão que Deus lhes deu, como falei há pouco. Tudo que eles querem saber é se você é capaz de dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro, porque são maus elementos. Vamos pensar, Deus não quer que você sofra. Seria isto verdade? Claro que não. Ah, mas porque Jesus tomou na cruz nossas dores e enfermidades, e daí? Por que Paulo sofreu? Por que Pedro sofreu? Por que João sofreu? Foi levado para a ilha de Pátimos. Anos da sua vida foram tirados dele. Por que homens de Deus foram cerrados ao meio? Por que neste instante, em países como Índia, cristãos estão sendo massacrados? Filhos estão assistindo à morte de seus pais diante dos seus olhos. Você já reparou que neste mundo há pessoas com um bom conceito moral, mas que não são religiosos, sem nenhum compromisso com Cristo, com a Bíblia, com a igreja, etc. E quando eles expressam seus conceitos, seu modo de vida elevado, são zombados? Sim ou não? Eles não estão dentro da igreja, mas tiveram boa educação, não enganam, são honestos, são sinceros. Eles não estão plantando a eternidade neste mundo, como ensinou o Senhor, mas eles dão uma boa declaração de cidadania, de civismo, de moralidade. E as pessoas os chamam de bobo, de idiota, de tonto. E na escola? Você conhece alunos que também não têm compromisso com o Evangelho, com a Bíblia, com a igreja, com a missão de Cristo, etc. Mas por expressarem também uma boa conduta moral, sofrem bullying. Não é só cristão que está sofrendo na escola. Pessoas que não são cristãs estão sofrendo na escola e fora dela. Bullying é uma palavra inglesa que vem de uma palavra bully, que significa valentão e intimidador. The bully guy, o cara intimidador, o cara valentão. Bully. Isso não acontece só nas escolas. Isso acontece lá e fora de lá.
Nós vivemos dentro de um sistema que a Bíblia chama de mundo. É um sistema filosófico de vida que contraria, que se opõe aos valores e princípios da verdade de Deus. Eles não querem Deus no seu meio. E qualquer um que expressar uma sombra divina, eles vão zombar, caçoar, rejeitar esse indivíduo que é uma vítima de bullying, de zombaria, de intimidação, a fim de ser colocado à margem do que eles chamam de correto. É interessante que as próprias pessoas que não fazem parte da igreja, que pertencem a esse sistema, sofrem. E então, alguns cristãos que não fazem parte desse sistema chamado mundo, caem no conto de um mentiroso que diz que quem é cristão não sofre. Imagine, se uma pessoa que está dentro desse sistema filosófico que é contrário a Deus, por não agir de acordo com a imposição filosófica que lhe é imposta, sofre. Imagine um cristão que é chamado por Deus a praticar os princípios do Evangelho dentro do mundo. Ou seja, dentro desse sistema filosófico de vida que se opõe a Deus. Vai sofrer. Então, nós temos que aceitar a realidade do sofrimento em nossas vidas. Ele existe. E não é porque nós nos tornamos filhos de Deus por experiência em Cristo, que não sofremos mais. E é um erro você buscar grupos de oração para que você seja libertado de aflições. Antes, você deve buscar a Deus numa experiência pessoal para conhecer o propósito de Deus naquela situação à sua vida. Porque pode ser que Deus esteja tratando com características pessoais que precisam ser transformadas. Ou então, Deus está usando aquele período de sofrimento para fortalecer outras pessoas. Ou então, Deus irá te livrar para mostrar que Ele tem poder também para fazer isso. O Evangelho ensina que nós vivemos dentro de um sistema social mundano e, portanto, decaído. Decaído, ao que me refiro? Afastado da graça, dos princípios, dos valores que estruturam a verdade de Deus.
os membros desse sistema tentam moldar seus adeptos, tendo como base o quê? Interesses pessoais, a mentira, o orgulho e o egoísmo. As 3 marcas mais visíveis desse sistema são estas: orgulho, egoísmo e interesses pessoais. Jesus nos ensina alguma coisa em João, capítulo 8, versículos 43 ao 45. Quando ele teve uma argumentação com os líderes religiosos da sua época, ele disse: por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Primeira razão de não entenderem o Evangelho: fechar os ouvidos. Isso me faz recordar do chamado de um profeta há muitos anos atrás, chamado Isaías. Quando ele disse: Deus, se o Senhor precisa de alguém para falar com este povo, envia-me a mim. Então Deus lhe disse: Isaías, você será enviado a um povo que tem olhos, mas que finge não ver, que não quer ver, que não vê. Você será enviado a um povo que tem ouvidos, mas que os tapa. Eles não querem ouvir, eles não ouvem. Nós sempre estamos envolvidos com esse tipo de pessoa. Mas a pergunta é: por que eles não ouvem? Primeiro, eles não entendem a mensagem porque não ouvem. Mas a segunda questão é: por que não ouvem? E Jesus então dá a resposta: vocês são filhos de quem? Do diabo. E querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado do quê? Da verdade. Porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está fazendo o que é o seu costume, cultura, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Muito bem, você tem que prestar atenção, senão você não entende mesmo. Por que é que as pessoas não entendem? Porque não ouvem. Por que eles não querem ouvir? Porque eles não têm Deus como pai. O pai dessas pessoas que não ouvem é o diabo. Mas por que Jesus não usa a palavra Satanás e usa diabo? Porque geralmente quem não ouve, não entende e acusa aquele que ouve e entende. A palavra diabo vem do termo diabolos, que significa o acusador. Você vê isso no mundo que nós estamos vivendo. Quando você pratica alguma coisa de Deus em algum lugar, alguém
te acusa, dizendo, te chamando, te nomeando, te denominando como um louco, tolo, estúpido, idiota, retrógrado, atrasado, fanático. Tudo porque você quer fazer o que é certo, o que é honesto. Você não quer prejudicar alguém. Então você é chamado de louco, de imbecil. E Jesus explica isso. Essas pessoas agem assim porque eles têm por pai quem? O diabo. E então ele descreve o diabo. Qual é o intento do diabo? O que ele procura alcançar? A mentira. Porque na mentira cria-se o quê? Algo chamado de confusão. Geralmente, quem vive pelos princípios da mentira são pessoas tremendamente confusas. E, portanto, se tornam também inseguras demais. Essa insegurança leva a pessoa a se tornar incrédula, desesperada, destemperada. Leva esta pessoa a se tornar mística. Imagine se você vê 3 gatos num dia só cruzando a sua frente. Ou você vai pensar que Deus está te avisando de algo, ou o diabo está te aprontando alguma. E coitado do gato. Eu estou cansado de falar essas coisas. Pessoas que vivem atrás de sinais são pessoas incrédulas, inseguras, que não creem em nada. Assim era Gideão. Depois que Gideão creu em Deus, vê se ele procurou Deus para outros sinais. Nunca mais. Com Deus não tem essa conversa. Por isso que Jesus diz: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertar do quê? Da incredulidade, da confusão, da mentira, do mundo, do poder do diabo. Esse é o meu trabalho. Avisar vocês sobre isso. Nós vivemos em um mundo cujo intento é alcançar a implantação da mentira. No entanto, o versículo 45 diz: mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Uma vez que a mentira está implantada no coração humano, a pessoa foge da verdade. Ele distorce a verdade. Agora, o mundo odeia, de fato, a verdade. E foge dela, a distorce.
Então, todo aquele que não vive dentro desse sistema filosófico terá problemas. Então surge um pastor na televisão, no rádio, dizendo: aqui não, aqui nós cremos que Deus vai livrar você. Ele é um grande mentiroso. Se ele está pedindo para as pessoas darem dinheiro, é porque ele já tem um grande problema. Porque todo pastor que fica pedindo e pedindo dinheiro, porque é um cara problemático, mentiroso. Ele é inseguro. Ele não crê. E nem xinguei a mãe dele ainda. Toda pessoa que não vive dentro desse sistema vai ser perseguido, vai sofrer zombaria. Eu mesmo. Várias vezes, pastores até chegaram: como é que se consegue pregar isso aí? Isso aí não dá nada. Isso aí não dá nada. Você já vê que o cara é pilantra. O meu alvo é levar Jesus à vida, os conceitos do reino, às vidas daqueles que creem. Eu não estou aqui para fantasiar alguma coisa, para iludir você acerca de algo. Pois o próprio Jesus não excluiu o sofrimento à vida daquele que crê nele. Como está escrito em João capítulo 16, versículo 33, quando ele diz: por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Vamos lá. Eu gosto de ficar explicando as coisas e às vezes por isso que eu acabo falando demais. Mas o que é essa paz que ele diz aí que a gente tem? Essa não é a paz de isenção de adversidade. Em nenhum momento, quando a Bíblia fala de paz, ela está falando de ausência de problema. Não existe isso na Bíblia. Essa paz significa que quando uma pessoa está unida com Cristo, não existe mais o conflito dela com Deus. Agora os dois estão em aliança. Não existe mais uma oposição entre ambos. Deus acusava essa pessoa não queria Deus, Deus queria a pessoa, ela não quero, agora ela aceitou e existe paz. Existe um acordo, uma aliança. Não existe mais guerra. É isto que é paz. Essa pessoa reconhece a autoridade de Deus e ela então passa a observar os termos de Deus, os seus princípios, suas verdades em sua vida. Ela passa a agir com confiança, com fé e obediência. Mas Jesus coloca um ponto final aí. E então, ele declara uma verdade. No mundo vocês, porventura, existe? Não. No mundo vocês vão sofrer.
Não tem como. Se a senhora é casada com um homem grosso, não barrigão, mas um escroto daqueles mesmo, uma tranqueira mesmo, que a gente fala na roça lá. Um camarada que quando a senhora fala com ele, já responde, parece um dinossauro. Não tem educação nenhuma. Por que ele age assim? Porque ele é mundano. Tanto ele, podia ser ela. Ou o filho, ou o pai, ou a mãe. Ou o patrão, ou o empregado. Pronto, assim já cobre tudo que é tranqueira. Então, por que uma pessoa age assim? Porque é mundano. Porque se ele fosse filho de Deus, algumas situações ele podia até expressar-se assim, mas logo ele cairia em si e pediria perdão. Não é assim que eu devo agir. Eu me lembro uma vez que eu fui muito grosso aqui com vocês. E durante a semana inteira o Espírito de Deus falou, você vai domingo pedir perdão a eles. Deus falou comigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E eu vim aqui e falei, irmãos, me desculpe pela maneira como eu me comportei no domingo passado. Deus não falou mais comigo desse jeito. Não foi o diabo, foi Deus, porque Deus nos acusa. Eu entrei no quê? Num sofrimento. Não vi a hora. E se eu morresse durante a semana? Se você trata mal seu pai, sua mãe, se você trata mal seu marido, sua esposa, os seus filhos, qual é o problema de você observar os princípios de Deus e voltar e dizer, me perdoe? Você não deve construir sua vida fora dos termos de Deus. Porque Jesus diz, tenham paz. E ele dá a razão. Tenham amizade com Deus através da comunhão que você tem comigo. Porque esse ponto final aí, que está ali, tem alguma coisa escondida lá. Existe uma razão lá. Ó, vocês estão unidos comigo, então vocês estão em tranquilidade com Deus. E guarda isso. Tira o ponto de lá, põe uma vírgula e coloca lá. Porque no mundo vocês vão ter problemas. E o único modo de vocês vencerem o mundo como eu venci, porque esse é o objetivo que vocês têm agora. Vencer o mundo. Não é entrar numa zona de conforto e dizer eu tenho fé, e porque eu quero, e num fanatismo absurdo. Mas vocês têm que vencer o mundo com boas atitudes, com bons pensamentos, com comportamento adequado. Com um espírito de coragem. E essa palavra coragem significa também confiança em Deus. Vocês entenderam o que Jesus está dizendo aqui? Quer que eu explique de novo?
Então, guarde isto no coração. Porque nós vamos terminar, mas você tem que entender a realidade do sofrimento. Quando você toma uma atitude errada com a sua família, sendo cristão, você já passa a sofrer, porque Deus lhe impõe o sofrimento. Você errou. E enquanto você não pede desculpas e perdão, você continuará sofrendo. Por que pessoas não conseguem curar suas mágoas? Aí vai lá, fica ouvindo o Roberto Carlos, os mais antigos Nelson Gonçalves. Boemia, aqui me tens de regresso. E a pessoa chora. Ou então pega um hino que fala que pisa o diabo e tenta se enganar. A melhor coisa é não ouvir música, mas aprender a meditar na palavra de Deus. Nem louvor. Não é à toa que o homem de Deus diz: na minha angústia, eu confio na tua palavra. Então, se uma pessoa está unida com o mundo, no cristianismo ela não tem paz. Assim como uma pessoa está unida com Cristo, no mundo ela não tem paz. Então o mundo prega contra nós e nós pregamos contra eles. Esse é o drama no qual Deus nos meteu, desde que nós fomos convencidos de que estávamos afastados dele. No mundo, é oferecido bases para soluções de problemas, tendo como o quê? Princípios, o orgulho, o egoísmo e interesses pessoais por meio de uma política de conduta injusta. Nós estamos assistindo isso no mundo que estamos vivendo. Basta você olhar para aquela ONU e você vai ver que aquilo é um escracho. E tanto políticos brasileiros como outros desta América do Sul e de outros tantos países de terceiro mundo vivem debaixo das leis que são impostas pela ONU. De onde vem essa ordem mundial? Nova ordem mundial. Nós temos um grande acordo com a China. Acordo? A China vai tomar conta disso aqui. O Brasil é dono do único minério. O Brasil e o Canadá. Mas o Canadá é ínfimo. O Brasil poderia se tornar um país riquíssimo, porque nós somos o único país que tem um minério que é colocado em tudo quanto é peça de aço, naves espaciais, canhões, aviões. E o Brasil dá.
Nióbio. Porque os políticos brasileiros são corruptos. E nós temos um governo de desmandos, que não está preocupado com o povo nem com a nação. Os nossos tribunais são omissos. Nos países de primeiro mundo, se um garoto de 14 anos comete um crime, ele é condenado. No Brasil só se condena aos 18 anos. Assista o Rio de Janeiro, o que está acontecendo agora. O Oséias me mandou a entrevista do Marcola na Globo. É isso, né, Oséias? O cara falou, abriu o bico. Vocês nunca mais nos dominam. Nós somos donos da maior empresa. Nós dominamos o mundo das drogas. Isso dá dinheiro a rodo. Nós temos mais dinheiro que países. Ou vocês se ajustam conosco, ou vocês vão morrer. É assim que está. Deboche. E você diz, esses pastores dizem, o mundo vai melhorar, vai tudo melhorar. Creia em Cristo e vai melhorar. Jesus mesmo disse que vai piorar. E aí você vai lá, dá dinheiro para o cara, entra na corrente, compra suspensório, a fralda dele, compra... As bases das soluções mundanas sempre serão orgulho, egoísmo e interesses pessoais. Aí, sabe o que o mundo faz? Coloca pessoas para serem exemplos para vocês. Olha, sigam essas pessoas e vocês vão ver. Aí você olha lá cidadãos que deram certo na informática, mas roubaram o plano de outros. A história deles é sinistra. Não porque o fulano empreendeu, mas ele destruiu vidas, famílias. A história dele é sinistra. Mas o que vale como exemplo é o que ele conseguiu e não o que ele é. O mundo é assim, é a mentira. Olha o casamento daquele casal, como é maravilhoso, tudo é na fachada. E se você convive, você vai ver que não presta, deteriorado. Até a religião cristã mundana é mentirosa. Porque ela só se preocupa com rituais, e aparências, e shows, e eventos. Mas não ensina a verdade, porque eles fogem da verdade, pois são mundanos. São luzes, conjuntos cantando, cantores, vozes, para todo lado. Mas onde está o Evangelho? Não está. Cansei vocês.
Eu prego desabafando a minha tristeza e a tristeza do Espírito Santo. Bem fez a Igreja Batista. Não aceitem mais em nossas igrejas cantores evangélicos profissionais. Não paguem mais para ninguém cantar. É isso que nós devemos fazer. Não pague mais, vagabundo. Onde já se viu um cantor cristão cobrar 600 mil a visita? E alguns idiotas acham que isso está certo. Qualquer dia eu vou provar para vocês a outra mentira que existe na igreja. O louvor cura, o louvor abençoa. É? Você está muito enganado, bicho de pé. Se no mundo é levantado exemplos para serem seguidos, no cristianismo também. Deus levanta homens e mulheres para os quais a nossa atenção deve ser dirigida. E vou querer que vocês abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 9, onde Paulo admoesta Timóteo a considerar as características do comportamento humano dos últimos dias. Como será o ser humano nos últimos dias? Acharam? Se não, vocês vão naquela página extraordinária no início da Bíblia, naquela sumidade chamada sumário. É incrível lá, vocês vão achar um nome lá, 2 Timóteo, incrível, a página, o número da página, incrivelmente o número, está lá. Pode ir? Paulo começa dando um conselho a Timóteo para observar, não é? Admoestando. Ele diz, lembre disto. 2 pontos. É que é para chamar a atenção mesmo. Timóteo, lembre disto. 2 pontos. Nos últimos dias, veja bem, nos últimos dias, haverá o quê? E os pastores estão pregando que você não vai ter tempo difícil. E você fica acreditando. E vai atrás. Porque você é bobo. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois muitos serão o quê? Olha lá, ó. Egoístas. O que é avarento? Mão de vaca, mesquinho, apegado ao dinheiro, a bens materiais. Orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Mas pensa que parou aí? Não. Não terão o quê? Amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão o quê? Traidores,
atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Paulo está dizendo que uma filosofia aconteceria nos últimos dias, que é denominada como hedonismo, onde o prazer está acima da razão. O que importa é ser feliz. Que nem a música, eu só quero ser feliz. Então, verso 5. Parecerão o quê? Ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Eles negam a Deus, a fonte. Eles têm uma religião cristã, mas quem domina é Deus? Não, eles. Então, o conselho de Paulo: fique longe desta gente. Mas por que não ficamos? Porque eles nos dão oportunidades. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecado. Pecados. E que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Eu nem vou comentar isso. Assim como Janes e Jambres. Lembra aqueles dois que quando Moisés jogou o cajado e se transformou numa serpente? Janes e Jambres também jogaram e ficou. Lá no Êxodo não aparece o nome, mas Paulo, conhecendo a história de Israel, sabia o nome daqueles dois indivíduos, Janes e Jambres. Janes significa... puxa vida, fugiu agora o termo, mas Jambres significa o opositor. Então, Janes e Jambres foram contra Moisés. Assim também esses homens serão contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram o quê? Na fé, na obediência. Nós somos chamados para obedecer, não é para imaginar. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Se ferraram. E então, em sequência, está o texto, que eu não vou ler todo agora, mas vou ler por partes para nós terminarmos. Quando Paulo motiva Timóteo a tê-lo como exemplo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 15. Exemplo do quê? Primeiro, nos versículos 10 a 11, vamos ler o versículo então primeiro? Vamos lá? Aí na sua Bíblia, versículos 10 e 11. Esquece de olhar para cá, senão eu vou tirar. Tirei, pronto, acabou. Vocês ficam olhando para cá e não vai ler. Então, leia na Bíblia aí. Mas você, quem? Você quem? Timóteo. Tem seguido o quê? Os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também o quê? A minha fé. Lembre que a palavra fé não significa crença, significa fidelidade, obediência.
persistência sobre princípios, valores, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, o quê? As minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Mas não diz que Deus livrou por antecipação. Paulo diz que ele sofreu antes de ser libertado. Então, vamos parar com essa conversa de que Deus não deixa seus filhos sofrerem, porque é uma grande mentira. João foi preso porque foi obediente. Você sofre por ser obediente. Às vezes você engole seco e não responde ao indivíduo que nós costumeiramente chamamos de altura, porque você é obediente e você sofre. Você entra no teu quarto e chora porque você é obediente. Você não sai para roubar, você não atira uma pedra na cara de ninguém ou não atira panela, porque é obediente. E você sofre. E às vezes você diz: Deus, onde tu estás? Diante disso, qual deve ser a nossa atitude? Que nós busquemos exemplos de cristãos verdadeiros, com experiências cristãs comprovadas. Porque eu estou cansado de ver gente aparecendo dizendo assim: não, eu tenho fé, eu já passei. Mas a gente bobamente não vai atrás para averiguar. Nós acreditamos e já aceitamos e já fazemos tudo por aquela pessoa. E no fim não passa de um impostor. Que nos engana, que nos entristece, que nos fere, que nos magoa. Não é à toa que eu disse a vocês outro dia: tomem cuidado com aqueles que caem no seu colo de paraquedas. Paulo diz: olha, eu sofri, ele deu o nome da cidade, vai comprovar. Ele não está mentindo. Não, porque eu ajudo todo mundo, porque eu vou e aconteço. Se nós fôssemos averiguar o que essa pessoa fez acontecer. Há muitos no meio cristão viajando, dizendo: eu prego aqui, eu sou evangelista. Evangelista é sinônimo de vagabundice. Porque pessoas deveriam estar numa igreja fortalecendo pessoas, e não viajando para lá e para cá sem compromisso algum com pessoas. O cara passa aqui, prega 2 vezes, vocês batem palma para ele, a gente dá uma grana para ele e vai embora, e a gente que fica com abacaxi para descascar. No versículo 12, está escrito o quê? Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Isso aqui tem um tom do quê? De verdade.
E se você crê, como eu creio, que o Espírito de Deus, quem escreveu essa Bíblia, inspirou homens a escrever isso, pode acreditar que todos aqueles que querem viver de modo unido com Cristo, vai sofrer. Se você não quer chorar, se afaste de Jesus. E viva do modo mais indecente. Então a vida vai se transformar num palco, todo vestido de doirado. E você será um palhaço das perdidas ilusões. Aqueles que são da idade do Celino vão entender. Meu irmão, abre o olho. Diante deste versículo 12, qual deve ser nossa atitude? Que nós aceitemos a realidade das rejeições e perseguições, devido a nosso o quê? Unidade com os propósitos de Cristo. Que história é essa? Eu estou unido com Cristo. Não é unir com Cristo não é frequentar uma igreja, é aprender dele, como eu expliquei, para se comprometer com os propósitos de Deus. Eu estou comprometido com Cristo, casei com uma mulher cristã. E ela, sem saber, casou com o filhote do diabo, que fugiu do céu, que nem o tio, né? Então, vamos lá. Versículo 13. Vocês podem ler comigo? Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Qual é o sentido dessas palavras? É que homens mundanos, malignos e até falsos mestres que estão dentro da igreja se tornarão o quê? Cada vez piores. O caráter, quando estraga, só tende ao quê? A piorar. Se não houver uma intervenção. Palavra clássica em nossos dias. Então a pessoa passa a enganar cada vez mais. Só que ele não percebe que quando ele engana porque está sendo abastecido por mentiras, porque ele também está sendo enganado. O poço que esta pessoa está caindo é cada vez mais profundo. Se você passa a enganar sua família, você percebe como você começa a contar cada vez mais mentiras. Se você engana o seu amigo, você começa a mentir para ele. Se você engana o seu filho, você passa a mentir para ele. Se você engana a sua mãe, você passa a mentir para ela. Seu pai também. E essa mentira não tem mais fim. Até o momento em que você é pego. Então tudo desaba. É isso que vai acontecer com essas pessoas. Mas eles falam de Deus. E daí? O diabo também fala. E se transforma até em anjo de luz. Para enganar. Porque a única coisa que ele sabe é contar mentira. Qual é a nossa atitude? Que nós não nos desviemos do Evangelho de Deus.
para que não sejamos enganados e colhamos o pior em nossas vidas. Por que eu digo isso? Aquele que zomba de Deus vai colher, porque o homem colhe o que ele planta. Versículos 14 e 15. Finalmente. Vocês acham que não aguentam mais, né? Não me engane. Quanto a você, qual é o conselho que Paulo dá? Continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar o quê? Sabedoria que leva ao quê? A salvação por meio da fé em Cristo. O conselho de Paulo é que Timóteo ficasse o quê? Firme, perseverante, persistente, pacientemente. Sobre o quê? As verdades que ele aprendeu. Mesmo que estivesse sofrendo. Porque ele tinha conhecimento de quem os ensinou. Eu nunca abandonei meus mestres. Disto eu posso me orgulhar. Todo homem e mulher com quem eu aprendi as sagradas letras, me tornei íntimo, para dar-me a conhecer, quanto a conhecê-los muito bem. Criamos uma atmosfera de transparência. Porque nós não estamos lidando com uma matéria secular. Nós estamos lidando com algo que é eterno. Que envolve a vida e a morte, a bênção e a maldição. A luz e as trevas. A verdade e a mentira. O Walter é esse aqui que vocês conhecem, que anda no meio de vocês. Que não se esconde. Eu aprendi isso com os meus mestres. E aprendi a respeitá-los. Porque eles foram verdadeiros. Conheci suas falhas. Por andar junto, conheci suas falhas. Mas os vi quanto choravam, quanto clamavam pela presença de Deus e para serem usados por Ele, a fim de abençoar pessoas.
Eu os vi como morreram, servindo a Deus incansavelmente, destemidamente, sendo zombados, caçoados, por não acreditarem num evangelho mentiroso que engana as pessoas, que não os leva a uma vida de respeito a Deus, mas só por interesses terrenos, em soluções de problemas mesquinhos, idiotas. E Paulo diz: e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação. Sabedoria é enxergar a vida com os olhos de Deus. E se nós não temos uma visão exata, se nós não temos uma perspectiva circunstancial, divina, nós não sabemos como lidar com o problema. Se o apóstolo Paulo diz, olha lá em Listra e Icônio, nós sofremos, mas Deus depois nos livrou, é porque ele adquiriu o quê? Sabedoria e salvação. Deus não apaga fogo no sopro. Deus faz você andar no meio dele e faz com que as pessoas digam: não tem um, eu vejo dois, não são dois, eu vejo três, não são três, eu vejo quatro. Não foi assim com Sadraque, Mesaque, Abdinego, Ananias, Misael e Azarias? Essa sabedoria que nos dá a salvação, ela deve ser exercida em obediência ou fidelidade, por meio de Cristo Jesus. Eu sei que Deus nos livra de muitas dificuldades, mas de outras não. O meu desejo nesta noite é que você tenha entendido a realidade do sofrimento e por que às vezes Deus permite que soframos. Às vezes para nos aperfeiçoar, e noutras, para através da nossa vida, fortalecer outras pessoas. Nós não devemos ter medo de sofrer, mas Deus nos livre de não termos a sua sabedoria e a sua salvação. Eu sei que você está sofrendo, e eu não sei se Deus tirará você hoje, ou esses dias, ou alguns meses, deste vale sombrio. Mas uma coisa eu sei, que Ele está com você para te proteger. E se a coisa demora, olhe ao redor e você perceberá que pessoas estão te observando e aprendendo. Sinta-se como um professor. Não abaixe a cabeça. Ainda que você tiver que chorar diante de todos, chore.
Não é errado chorar. Não é errado mostrar que você é um ser limitado e frágil. Mas nunca negue a sua fé. Olhe para Ele, pois Ele é o autor e consumador da sua fé. Por isso, que nós continuemos firmes na verdade que aprendemos, a fim de sermos sábios e plenamente salvos. Que Deus nos abençoe. Quem do céu tenho eu além de ti, em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.